Muito se fala que o mercado de trabalho mudou, que as coisas estão diferentes, mas como isso de fato impacta na sua carreira e como é que você tira vantagem disso tudo? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou a Lu Carvalho, sou mentora de carreira, seja muito bem-vinda ao meu canal. Antes de falar como é que o mercado mudou, o que mudou, é importante a gente entender como é que o mercado de trabalho começou. O mercado de trabalho começou do jeito que a gente conhece hoje, ali naquele modelo de Fordismo, que as empresas tinham ali sua linha de produção muito clara, que as pessoas elas tinham tarefas para cumprir. E dentro desse tipo de modelo, começou a se criar, tô falando aqui muito principalmente de Brasil, uma relação quase que de família com a empresa, né? A empresa é minha segunda família. Aqui nessa empresa, nós somos a família XPTO, e aí se usa o nome da empresa. E essa relação, muitas vezes, era até verdadeira, né? As pessoas passavam a vida inteira trabalhando numa única empresa. Como é que funcionava o processo de promoção, processo de aumento salarial nesses casos? Normalmente, principalmente nessas empresas maiores, quem era promovido é quem tinha mais tempo de casa, ou quem era mais bem quisto ali pelos colegas e era visto como líder. Mas na maior parte das vezes era mesmo por tempo de casa, né? E quando a gente fala de empresas menores, empresas familiares, obviamente as escolhas são por essa questão de família mesmo. E isso se deu com o tempo por muitos anos. Por muitos anos foi desse jeito. Eu moro aqui, né, e eu sou da região do ABC Paulista, que a gente tem muitas fábricas. Boa parte das fábricas de automóveis do Brasil estão por aqui. E aqui é muito comum a gente ver toda a família da pessoa, né? O pai, o filho, o tio, todo mundo sempre trabalhou na mesma empresa. E cria quase como se fosse um amor pelaquela empresa, é um orgulho trabalhar na fábrica X. E é normal entender que não existe muita mobilidade, não existe isso de eu quero mudar de área, ou não existe isso de eu quero acelerar a minha promoção, não. E era bem visto isso, e por muitas pessoas ainda é visto dessa forma, né? Deveria ser promovido quem tem mais tempo de casa, mas o mundo mudou. Esse modelo de faz quem manda, obedece quem tem juízo, cumprir tarefas, linha de produção, cada vez menos tem sido visto. Até nessas fábricas que eu dei exemplo aqui, cada vez mais a gente vê processos mais automatizados, cada vez menos a gente vê pessoas fazendo essas tarefas ali cotidianas ou tarefas super repetitivas. Por quê? Porque as máquinas têm pego esse espaço. E aí, até dentro de escritórios, que normalmente já era um ambiente um pouquinho mais de inovação, até dentro dos escritórios a gente tem visto isso também. Quantas atividades que hoje um sistema faz que antes era feito por pessoas. Então essa automatização de processos, essa automatização de tarefas, ela tem sido vista cada vez mais e de verdade a tendência é cada vez aumentar. E cada vez mais tarefas complexas até sendo feitas por máquinas. Por exemplo, com utilização de inteligência artificial. Quer ver um exemplo que todo mundo percebe? Atendente de banco. Quantas pessoas que eram atendentes de banco foram substituídas por caixas eletrônicos? E aí você fala, Lu, então estão cortando os empregos. Não, os empregos estão migrando. Quem são as pessoas que fazem a programação desses caixas eletrônicos? Quem são as pessoas que têm estudado ou que têm aplicado segurança para os bancos? Quando a gente vai para o mundo online, a gente tem outros riscos. Não são riscos mais operacionais de apertar um parafuso errado. É um risco de, poxa, tem ataque hacker. Como é que eu cuido da qualidade dos dados? Então a gente vê uma migração do tipo de atividades ou do tipo de tarefas, passando disso de checklist de tarefa ali dada, cumprida, para uma tarefa que na verdade ela passa a ser de mais inovação e de mais inteligência. Então cada vez mais senso crítico vai ser importante, criatividade vai ser importante. Isso não é só no Brasil, isso a gente vê no mundo. Quando eu olho, por exemplo, o relatório de tendências de pessoas do Fórum Mundial Econômico, você percebe isso claramente. Existe no mundo uma necessidade que eles chamam de reskilling ou upskilling, então de retreinamento das pessoas para essas competências que cada vez mais vão ser importantes. Então a gente vê uma massa da população ficando sem trabalho porque não se atualizou ou porque não teve oportunidade de se atualizar, e uma série de vagas no mundo corporativo e nas empresas que as empresas têm muita dificuldade de contratar, porque as pessoas não estão prontas para essas vagas. Ok, mas esse é o desafio das empresas. O que você
pode fazer em relação à sua carreira. A primeira coisa que é muito, muito, muito importante você entender é que a relação com a empresa mudou. Então, as suas expectativas em relação à empresa têm que ser modernas também. A empresa não é família. A empresa é uma relação de negócio. Eu sempre falo isso, né? Eu falo que a nossa relação com a empresa é de just business. É só negócios. Então, obviamente, gente, a gente vai continuar se conectando com as pessoas do nosso trabalho como pessoas. Isso é super importante a gente manter. Mas a decisão de se manter ou não numa empresa, de esperar mais um pouco para ser promovida ou não, ela tem que se tornar diferente. Essa relação, ela precisa ser uma relação mais de negócio. Por quê? Porque senão você não vai aproveitar todas essas oportunidades que estão sendo geradas no mundo. E o que a gente vê dentro de carreira são duas tendências principais. Primeiro, a maior mobilidade das pessoas. Então, antes, as pessoas ficavam ali a vida inteira numa empresa, né? Tinha uma expressão aqui no Brasil muito forte que era: poxa, se eu sair da empresa com menos de um ano de empresa, né? Menos de um ano de experiência, eu vou sujar a carteira. Hoje em dia, gente, não existe isso. Tem gente que ainda pensa dessa forma. Mas assim, se você é uma boa profissional, não existe isso. Não existe isso. Quando a gente pega algumas áreas que são áreas muito aquecidas, como por exemplo a área de programação, as pessoas não ficam muitas vezes mais de 6 meses dentro de uma empresa. Essa coisa de sujar carteira não existe mais. Essa coisa de você obrigatoriamente precisar ficar numa empresa só para você se ver crescendo na sua carreira, não existe mais. Isso não quer dizer que seja um problema você ficar muitos anos numa empresa, de jeito nenhum. Se você vê sua carreira evoluindo lá dentro, se você vê que as coisas estão funcionando para você, tá tudo certo. A questão é, não existe mais uma obrigação de você ficar muitos anos numa empresa, e essa coisa de sujar a carteira ficou no passado. E a segunda coisa que aconteceu é que a carreira antes estava na mão da empresa, certo? Você ficava lá anos e anos, tinha ali o plano de carreira da empresa, quando você chegasse a tantos anos de cargo, você recebia um aumento, ou você recebia um prêmio. Hoje não é mais assim. E aí tem o lado bom e o lado ruim. Você é dona da sua própria carreira, das suas decisões de carreira, e para isso você precisa de protagonismo. E é aqui que talvez muitas pessoas ainda não entendam esse movimento de carreira. E eu entendo porque isso acontece. Quando a gente olha as pessoas que são as nossas referências, tanto de vida quanto profissionais, como por exemplo nossos pais, nossos tios, ou até mesmo os nossos gestores, eles viveram num outro momento do mercado de trabalho, né? Os nossos pais muitas vezes passaram anos numa mesma empresa. Então, às vezes, eu percebo muito isso das minhas alunas e mentoradas, né? Ah, eu quero mudar de empresa, mas meu pai fala, poxa, você trabalha na melhor empresa da cidade, como assim você quer mudar de empresa? Então é muito difícil entender essas realidades distintas. E os gestores também. Eles cresceram e hoje eles têm os cargos que eles têm, vivendo boa parte deles dentro de uma realidade de mercado que não existe mais. Então existe uma falta, muitas vezes, de apoio e até mesmo de exemplos, né, que a gente possa seguir, exemplos inspiradores que a gente pode seguir. Então tem esse lado que é mais difícil, mas tem o outro lado de que você escolhe onde você quer trabalhar e você pode escolher o caminho da sua carreira. Isso é muito positivo. E eu te falei que esse vídeo é para te contar de tudo isso que tem mudado no mercado de trabalho, mas também para te ajudar a se sair bem dentro dessa nova realidade. Então eu vou te dar um mini manual aqui com 4 passos para você conseguir levar sua carreira para um outro nível e você conseguir gerenciar sua carreira dentro dessa nova realidade. O primeiro passo, sem sombra de dúvidas, é você definir um objetivo. Aonde você quer chegar na sua carreira? O que você está disposta a pagar? Que preço você está disposta a pagar? E aqui eu tô falando de tempo de investimento em estudo, de tempo em investimento de carreira mesmo, de conversar com as pessoas, de criar networking e principalmente, que vida que você quer ter? Que tipo de vida que você quer ter? Hoje, ainda mais, a gente pode falar disso. Você quer continuar indo para escritório? Que tipo de lugar que você quer morar? Com que tipo de colegas você quer conviver? Tem um objetivo claro que considere tudo isso. E, inclusive, gente, muito importante, tá? Inclusive aqui, salário. Qual que é o salário que você quer ter? Que tipo de remuneração você entende que faz sentido para você? Tudo isso compõe um objetivo de carreira. O primeiro passo para você se dar bem, para você conseguir evoluir a sua carreira dentro desse novo mercado de trabalho é entender onde você quer chegar. Existem muitas opções. Algumas empresas tentam direcionar você para algumas opções que fazem sentido para ela. Só que é muito importante você decidir onde você quer ir. O Link, por exemplo, tá decidindo sair da câmera. O segundo ponto é
Beleza, definir meu objetivo. O segundo ponto é fazer um planejamento. O que você precisa fazer pra chegar lá? E aqui eu tô falando de com que tipo de pessoas você precisa se conectar. Então aqui eu tô falando muito de networking. Muitas pessoas têm medo de falar de networking, acham que tem que puxar saco de pessoas pra isso, não tem nada a ver. É realmente criar relacionamento com pessoas. Que pessoas podem te ajudar a te levar pra outros lugares e não necessariamente são chefes. São colegas que vão te ajudar a ter uma percepção diferente da realidade. São colegas que vão te abrir portas, te indicando. Então, que tipo de networking você tem que fazer e que tipo de conhecimento você tem que se atualizar ou que você tem que investir. É super importante isso também. A gente precisa pensar em educação de maneira contínua. A gente tem um termo em inglês para isso que chama lifelong learning, que ele explica que um profissional ele precisa aprender ao longo de toda a vida. Que é importante a gente ter sempre essa mentalidade de aprendiz. Num mundo que tem esse tanto de inovação que a gente vê hoje, esse tanto de mudança de mercado, é muito importante você se manter conectado ao tempo todo. Então, o segundo passo é esse, entender como é que você tem que se conectar, o que você tem que estudar e, obviamente, o que você tem que fazer, né, pra você chegar nesse objetivo. Aqui, muitas empresas chamam de PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, mas eu não quero chamar com esse nome especificamente, porque eu sei que tem gente que tem trauma nesse nome. Mas aqui, de fato, é fazer um plano de como é que você chega nesse objetivo. Esse terceiro passo, eu acho que vai ter muita gente que vai detestar, mas como mentora de carreira, eu sempre falo isso, né? Eu não tô aqui pra ser sua amiguinha, pra bater a mão nas suas costas e falar assim, faz o que você quer fazer. Eu preciso te falar a realidade. Então, o terceiro passo é você precisa mostrar o seu trabalho. Não adianta achar que no mundo que a gente vive, com a complexidade que a gente vive, o seu gestor vai ficar olhando tudo que você faz. E é muita inocência achar que além de olhar o que você faz, o seu gestor vai ser 100% amável e vai sempre te priorizar na hora de uma promoção. É muita inocência. E quem é inocente, mercado de trabalho sente o cheiro de inocência, à distância. Você precisa ser inteligente e estratégica na sua carreira. Então, mostrar o seu trabalho é fundamental. E aqui, quais são as formas de você mostrar o seu trabalho? A forma mais prática que a gente tem hoje, sem sombra de dúvidas, é o LinkedIn ou outra rede social que seja importante para o seu trabalho, mas de maneira geral para o mercado de trabalho. É o LinkedIn. Então, você mostra lá que você tá atualizada, você mostra lá o que você tem estudado, os projetos que você tem feito, porque aí você não fica na mão do seu gestor. Isso é ser estratégica, não ficar na mão do seu gestor, mas sim mostrar o seu trabalho para todo o seu networking, porque pode ser que não haja ou você não seja priorizada para oportunidades dentro do seu trabalho atual. Mas aí, meu amor, você tem a sua empregabilidade muito bem calibrada. Então, você tem oportunidades dentro de outros espaços também, seja dentro da empresa que você trabalha hoje ou seja em outros lugares. E o quarto passo é entender que a sua relação com a empresa é just business, é só uma relação de negócios. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente tem oportunidades maravilhosas dentro das empresas. E isso é muito bacana, né? Eu, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa que veio de uma família que quase ninguém se formou, quase ninguém conhece outros países e eu tive a oportunidade de morar em outro país pela empresa que eu trabalhava. Isso é muito incrível. Sou muito grata a essa oportunidade. Só que essa gratidão não pode se tornar uma prisão, né? Eu ser grata por essa oportunidade que eu tive não é o que vai determinar se eu vou continuar nessa empresa ou não. É uma relação de negócios, eu vejo muito isso. Ai, Lu, mas foi a empresa que me deu a oportunidade de trabalhar na área que eu queria. Lindo, maravilhoso, muito obrigada, você já pagou com o seu trabalho. É uma relação de negócios. Não é uma questão de, eu vou me vingar, mas no momento que a empresa precisar cortar ali algumas vagas, ou no momento que a empresa for fazer uma reestruturação, ela vai te ver como um número, porque você é um número dentro da empresa. Então é importante você ter essa relação com a empresa como negócio. Com as pessoas, você pode levar esse relacionamento pra sempre. E eu acho que é muito importante, né? A gente ser grato e a gente criar essa... Isso pra mim é networking também, né? A gente ter esse relacionamento de ajuda mútua com pessoas que te deram uma oportunidade. Agora, com a empresa, é um relacionamento de negócio. Se você vê hoje que há uma gratidão que você tenha, ou um comodismo mesmo que você tenha, está te fazendo não crescer na sua carreira, pode ser o momento de você dar uma revisada. Esses 4 passos vão fazer com que você tenha uma carreira que te deixe satisfeita. E quando eu falo satisfeita é que você tenha um dia a dia que faça sentido pra você e que você ganhe o salário que você merece. É sobre isso que a gente tá falando de carreira, viver e construir a vida que você quer ter. A carreira é a ferramenta pra construção de vida que você quer ter. Ela só serve pra isso, então é importante olhar pra ela de uma maneira muito estratégica.
Aqui embaixo na descrição tem um link para um quiz que eu fiz, que você vai preencher lá e ele vai te dar uma orientação de qual que é o lugar dentro da sua carreira que estrategicamente você deveria olhar com um pouquinho mais de cuidado. Então, esse quiz aqui embaixo vai te ajudar a fazer algumas reflexões. E se você gostou dessas reflexões, também já se inscreve aqui no canal, porque tem vídeo toda semana, e deixa seu like, porque aí o YouTube entende que você gostou do meu conteúdo e ele vai te indicar para mais conteúdos também. Mulher, chegou o seu momento de conquistar o seu espaço no mercado. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Até a próxima!